Já reparou que existem pessoas que tudo que pegam para fazer dá certo? Tudo que toca vira ouro. Funciona sempre. Por outro lado, já deve ter reparado que há outro tipo de pessoas que, por mais que se esforcem para fazer alguma coisa, dá sempre tudo errado. Há pessoas que juntam dinheiro, enriquecem, tudo com a maior facilidade. Outras pessoas, por mais que trabalham, estão sempre no vermelho. Há pessoas que, por exemplo, conseguem ter uma relação estável, frutífera. Outras andam sempre pulando de galho em galho e nunca conseguem manter uma estabilidade familiar. O que será que diferencia essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas? O que estará na causa de umas pessoas alcançarem o êxito e outras não? O que impede, o que bloqueia essas pessoas? Eu sou Maurício Colpas e hoje vamos falar da parede invisível. Existem muitos exemplos que diferenciam esses dois tipos de pessoas. Aqueles que conseguem facilmente atingir os seus objetivos e aqueles que, por mais que tentam, normalmente esbarram em algo que não enxergam, mas que está lá, e que impedem elas de serem felizes, se sentirem prósperas, como se fosse um bloqueio, como se fosse uma parede invisível. Na verdade, há essa parede. Não é literal, mas funciona dessa forma. É algo que não é físico, mas funciona como se fosse. O que é uma parede real? É algo que te impede de ultrapassar, algo que impede você de enxergar o outro lado. Uma parede é algo denso, que separa, divide, bloqueia. Mas quando essa parede é física, você enxerga e você pode deixar ela ali, ou pode desviar, pode encontrar alternativas, pode se sentir paralisado, sem alternativas, ou pode simplesmente destruir a parede e avançar. E quando essa parede é invisível, você não consegue saber quanto grande, quanto extensa ela é. Você não sabe de que ela é feita, mas percebe que não consegue ultrapassar. Que parede seria essa? Se ela não é uma parede física, então ela é criada pela nossa mente. Por isso é invisível, mas tem as mesmas funções que a parede física. Na verdade, o que faz essa função de parede invisível, que te bloqueia, que te impede de seguir até o fim dos seus propósitos, chama-se crenças. Vê se você conhece alguém com esse tipo. Preste atenção. Aquele que jura que vai fazer ginástica, né? E a partir de agora vai começar a fazer ginástica. Aí você escolhe a academia, vai lá, faz a sua inscrição, promete que vai começar na segunda-feira sem falta. Aí, para aumentar o seu comprometimento, essa pessoa ainda paga a anuidade toda, fica tudo quitado o ano todo, e ainda diz assim, dessa vez vai dar certo. Já paguei o ano todo, é exatamente para não ter desculpas. Depois ainda passa no shopping, compra roupinha nova, toda bonita, né, para não ter desculpa de não ir porque não tem roupa. Aí compra o tênis, compra o calção, a camisa, leva também aquela sunga, porque ele viu que a academia que ele se inscreveu até tem piscina. Então compra uma sunga também. E depois passa o fim de semana e na segunda-feira chega, né, o tal esperado dia, a pessoa se levanta cheia de atitude, cheia de disposição, vai para a academia e começam os treinos. E é assim no segundo dia, no terceiro dia. Era só para fazer 3 dias e ela aproveita até, faz 4 dias seguidos, está empolgado, está motivado. Na semana seguinte continua a empolgação. Na terceira semana já acha melhor chegar e fazer, não, vou fazer só os 3 dias combinados, não é? Porque 4 já é demais. Na outra semana começa a ficar cansado, passa para 2 vezes por semana, depois passa para 1 vez por semana, aí já arruma ocupações, preocupações, daqui a pouco está de saco cheio, já falta 1 semana, já vai na outra só, falta 2 e só vai na terceira, aí começa a faltar 3 semanas, só vai na quarta. Enfim, daqui a pouco desiste. Alguém conhece alguém assim?
Vamos dar outro exemplo? A pessoa jura que vai começar uma dieta para emagrecer. Jura que depois do fim de semana começa a dieta. Você já reparou que todas as promessas são sempre para segunda-feira, não é? Hoje não é nunca. Segunda-feira é o dia mundial de começar alguma coisa. Mesmo que essa coisa seja algo que nós não gostamos, nós começamos sempre às segundas-feiras. Aí na segunda-feira vai ao nutricionista, faz os exames, define a melhor dieta, vai no mercado, enche o carrinho de produtos diet, sem gordura, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem tudo, mas o carro está cheio. E vai para casa, paga a conta, vai para casa, faz o almoço, ele mesmo prepara, cozinha, né? Cozinha o almoço e o jantar. Depois ainda faz comida para mais 2 ou 3 dias, congela para não ter aquele trabalho de fazer todos os dias. Depois começa a ficar cansado e diz que naquele dia, olha, hoje eu estou cansado de cozinhar, vou comer fora. Aí sai para almoçar na rua e procura um vegetariano, toma um refrigerante light. E depois vem o casamento da prima, aí ele resolve romper a dieta só naquele dia, por causa do casamento. Depois tem o batizado do afilhado, a primeira comunhão do sobrinho. E aí ele vai comendo sempre um pouquinho a mais, porque afinal é festa e a gente merece. Quando você vê, acabaram as compras, a dieta vai para o caneco e acaba simplesmente voltando tudo ao que era antes. No fundo, se você perceber, em todos os casos, algo, de repente, te bloqueia e te impede de concluir com êxito o que era a sua proposta inicial. E isso te faz sentir um fracassado nos seus objetivos. Mas o problema é quando você começa a repetir muitas vezes esses fracassos na sua vida. O que acontece? Isso acaba por fazer você crer que não tem capacidade de concluir nenhum dos seus objetivos. E assim, você cria uma outra crença limitante na sua vida. A questão é que você vai gerando crenças negativas em cima de crenças negativas, devido aos seus maus resultados anteriores, somando a esses resultados negativos atuais. No fundo, você tem uma série de paredes invisíveis como essa, paralisando a sua vida. As crenças funcionam como tijolinhos dessa parede, que são colocados dentro do seu cérebro. Quanto maior e quanto mais forte for essa parede, maior o efeito paralisante. As suas crenças, elas não dependem da sua vontade consciente. Ela está lá no seu inconsciente. Esse inconsciente aciona essas crenças imediatamente quando ele entende que os seus valores ou a sua vida, a sua integridade está em risco. Peraí, Maurício, então, se é assim, até não é tão mal, porque esse subconsciente ele está ali e me protege. Exatamente. Você deve apoiar o seu subconsciente, porque ele só quer o seu bem. Aliás, ele também é parte de você, não é uma parte isolada. A questão é que ele obedece os critérios de proteção segundo as crenças que estão instaladas lá, ou que foram colocadas lá. Eu digo colocadas porque você não nasce da barriga da sua mãe com o seu programa de crenças pronto. Não é isso? As informações e as suas verdades que são colocadas lá são postas desde o seu nascimento e normalmente até os 8 anos de idade é quando maior o número de crenças entram com mais intensidade. Muitas das crenças têm a ver com questões de merecimento. Muitas vezes os pais insistem em repetir para a criança, quando elas não conseguem fazer alguma coisa, que elas são burras, ou que fazem tudo errado, não conseguem fazer nada direito. Ou seja, isso repetido muitas vezes, e pelas pessoas que ele confia, não é? Plenamente, que são os pais, passa a ser uma verdade no inconsciente dessa criança. Depois, é claro, elas crescem, não é? E acaba desenvolvendo ou transportando aquela crença limitante ou de incapacidade para o resto da vida. E se sente pessoas inseguras. E quando crescem, não percebem por que quando tem que tomar iniciativas, acaba por fracassar muitas vezes. Esses são alguns exemplos de crenças limitantes que são instaladas na nossa mente e acabam por acompanhar
ao longo da nossa vida toda. Ok, muito bem. Já descobrimos então que essas paredes invisíveis que nos bloqueiam, elas existem. Elas não são físicas, mas são reais. Elas estão alojadas dentro do nosso inconsciente e chamam-se crenças. A questão é que essa informação não nos é dada na escola, nem na nossa família, porque desenvolvimento pessoal não faz parte da programação do currículo de formação da escola. Nem os nossos pais têm essa informação, inclusive sobre programação neurolinguística. O que acontece é que, por causa disso, eles acabam por não saber, mas são os primeiros formadores de opinião dentro da nossa casa, na nossa vida. São eles que nos fornecem os primeiros e mais resistentes tijolinhos para a construção dessa parede invisível. Depois nós crescemos, passamos a ter a nossa vida rodeado dessas paredes invisíveis que bloqueiam as nossas vidas. E como são invisíveis, nós nem percebemos a existência delas. E passamos a vida a dar de cara nesses obstáculos. E não percebemos por que os nossos projetos são subitamente interrompidos. Eu diria até auto-boicotados. Você hoje está tendo a oportunidade de colocar uns óculos especiais que te permitem começar a enxergar essas paredes invisíveis. Mas só saber da existência delas não resolve a questão. Ajuda, porque pelo menos você tem noção de que ela existe, mas a questão é você dedicar tempo de aprendizado, vontade para aprender, onde exatamente elas estão, de que calibre esses tijolos são feitos, né? E o que exatamente eles te impedem. O importante é você saber as razões, fundamentalmente, inclusive, de como eliminar essas paredes. Sim, porque é possível eliminar essas paredes. Imagina você uma vida sem bloqueios, sem autossabotagens, sem medos, uma vida que você tivesse certeza de que não iria falhar. Imagina o quanto mais forte você seria, quanto mais poderoso você se tornaria. Essas crenças começam a ser instaladas, como eu já disse, desde quando somos muito pequenos. Quem aqui não lembra, quando era pequeno, do pai ou da mãe dizer assim para você: olha, cuidado, hein? Não vai para aquele lugar escuro, porque ali tem uma barata enorme e se você for ali, essa barata vai te comer. Normalmente os pais dizem isso. Não vão para aquele lugar ali porque tem ali uma barata. E a barata é enorme, vai te comer. Aí repara, se você, mesmo hoje, sabendo que as baratas não comem ninguém, não come gente, se você por acaso não tem medo, ou se não tem nojo, ou se tem repulsa, ou tem até fobia de barata. Pois é, seus pais não faziam isso porque te detestavam. Eles faziam isso ao contrário, porque queriam te proteger. Eles te amavam. Mas a informação repetida naquela época, acompanhada da emoção medo, né, fez criar uma crença de que lugares escuros são perigosos. Lugares escuros são ameaçadores. Tem baratas que te comem. Essa parede invisível está lá e tem a função de te proteger. Se lugares escuros são perigosos ou ameaçadores, todas as vezes que você entrar num lugar escuro, a parede vai estar lá para te proteger, para te bloquear instantaneamente. O seu subconsciente mal repare que essa ameaça do lugar escuro está eminente. O que ele faz? Te bloqueia com o que ele tem na mão, com medos, calafrios, pânicos, outros comportamentos que vão te impedir de qualquer maneira, nem que seja a força de você entrar lá. E o pior, como você aprendeu com seus pais, você acaba replicando o comportamento dos seus pais com os seus filhos e acaba por instalar a mesma crença na cabeça dos seus filhos. Muitas vezes, o seu trabalho até poderá ter relação com o ambiente escuro, por exemplo, e você não sabe por que está sempre mudando de emprego, porque não consegue estar em emprego nenhum. Ou seja, o problema não está nos patrões, o problema não está no posto de trabalho, o problema está na parede invisível. O mesmo acontece com crianças, por exemplo, quando os pais ou professores reagem muito mal
a uma nota ruim, não é? Ou a um fraco desempenho numa atividade qualquer que foi pedida a essa criança para fazer. E você, no caso, enquanto criança, até quis, teve a espontaneidade de fazer. Mas se correr mal, e se a reação dos pais ou dos professores, ou mesmo dos seus amigos, for uma reação de decepção, e fundamentalmente se for acompanhado de alguma humilhação ou de vergonha, e ainda por cima chamar nomes do tipo incompetente, burro, coisas assim, a criança, na mesma hora, instala ali uma crença, uma parede invisível de incapacidade, que vai acompanhar ela para o resto da vida dela. Mais tarde, quando ela tiver que tomar uma iniciativa qualquer, né, tiver que tomar uma decisão, a parede invisível se ergue e bloqueia outra vez a ação dela. E você não entende por quê. É o seu subconsciente a dizer que se você arriscar, pode correr mal. E você será humilhado por correr mal. Por isso, é melhor você não arriscar. Bate aquela insegurança, né? Aquele medo. E você paralisa, fica na sua zona de conforto. E assim você vai perdendo as oportunidades da sua vida. A verdade é que você não veio para esse mundo para viver uma vida de escassez. Você veio para viver uma vida de abundância. Mas se suas crenças dizem que você não é merecedor, você vai bloquear a frequência da abundância, sempre. E vai vibrar sempre na frequência da escassez. Por isso, é fundamental ter conhecimento da existência dessas paredes invisíveis. E ter conhecimento também de como lidar com essas paredes, como desconstruí-las, como reprogramar a nossa mente para que essas paredes deixem de ter domínio sobre as nossas atitudes e te impeçam, muitas vezes, de viver da forma como você merece. Essa informação que eu estou dando não é para você se rebelar, como eu disse, contra o seu subconsciente, só porque ele está lá e porque essas paredes são feitas por ele e porque ele é que lança esses bloqueios. Entenda que o seu subconsciente, como eu disse, sendo parte de você, é uma parte que tem sempre uma intenção positiva em todas essas paredes que eles levantam, que o subconsciente levanta. A intenção positiva será sempre proteção, para evitar que você sofra, para evitar que você perca, que você se magoe, que você se entristeça. E ele faz isso porque é a única forma que ele conhece de te proteger. Por isso que é preciso amar esta parte que te protege. Agradecer a intenção positiva dessa parte. Pedir perdão muitas vezes a essa parte por fazê-la reviver essas memórias dolorosas do passado, não é? Onde foram criadas, e sentir dor por isso. Isso é o princípio básico do Ho'oponopono. Eu já gravei um vídeo sobre o Ho'oponopono. É uma técnica de limpeza dessas memórias passadas, provocando uma transmutação energética no seu campo eletromagnético. Uma vez que você entende isso e percebe que o seu subconsciente o que quer é te proteger com base nas suas experiências do passado, você entende que essas crenças podem ser ressignificadas. E existem técnicas específicas para isso. O ressignificar de crenças consiste em acessar essa área do subconsciente ou do inconsciente, identificar o momento da instalação dessa crença e depois dar um novo significado. Dar ferramentas ao seu subconsciente para que quando você depare novamente com uma situação similar, ele tenha outras alternativas, outras ferramentas que te impulsionem em vez de te paralisar. Essas técnicas passam por vários meios. Terapias, hipnoses, treinamentos, expansão de consciência, ou utilização simplesmente de técnicas que você não dependa de nada, dependa só de você, promovendo um acordo entre você e essa parte protetora, de uma forma fácil e eficaz. Como eu disse, uma outra técnica aplicada, que eu já gravei um vídeo sobre isso, é o Ho'oponopono. Portanto, se você veio para esse mundo para brilhar, para viver em abundância, por que então que muitas vezes você escolhe por viver em escassez? Por que você não se torna consciente
né? E é essa a proposta, de que essa transformação é possível. Só depende de você. Eu mesmo vivo hoje uma experiência de empreendedorismo e empreendedor latente, porque quando eu era pequeno, eu via meus pais trabalharem, eles eram donos de um comércio, eu via meu pai chegar todos os dias do trabalho, todos os dias. Chegava em casa com o bolso cheio de dinheiro, né? Quer dizer, eu não sabia quantificar, não tinha muita noção dos valores, mas eram muitas notas. Eu era pequeno e ele todos os dias chegava em casa, ele tinha um ritual à noite, quando chegava, voltava do trabalho, abria um cofre enorme que ele tinha lá no quarto, o cofre era maior do que eu, e punha lá dentro todos os dias o dinheiro que ele ganhava. Eu via isso todos os dias. E ele não fazia questão nenhuma de esconder, de fazer nada, ele fazia na nossa frente. E eu criei uma crença de que era capaz. Ou seja, se ele fazia, eu também poderia fazer. E desde cedo eu tinha ideias de empreendedorismo, nem sabia o que era isso, mas fazia. Eu ia na loja onde eles trabalhavam, pegava aquelas revistas velhas, montava uma barraquinha com caixinhas de papelão, tipo um jornaleiro de revistas usadas, punha ali uma mesinha na rua, em frente ao meu prédio, não era em frente à loja deles, era em frente ao meu prédio, e eu lembro que uma vez uma senhora passou por mim, ela comprou de uma vez só todas as revistas com uma nota de 5 qualquer coisa que eu já não me lembro, mas eu sei que naquela época era muito, são 50 anos atrás, quer dizer, 40 anos atrás, veja bem. Eu achei que aquilo era muito dinheiro, ela comprou todas as revistas de uma vez só. É claro que eu fiquei muito contente. Tive que desmanchar a barraquinha porque eu já nem tinha mais revista para vender. Eu cheguei em casa com dinheiro e repetia o ritual que eu via o meu pai fazer. Guardava o meu dinheirinho no cofrinho, exatamente como meu pai fazia. E não era só isso, não. Eu inventava coisas. Existia um brinquedo chamado Disney Mold. Nós fazíamos uns bonequinhos de gesso com esse brinquedo. Vinha um molde do Mickey, do Pato Donald, do Pateta, vinha um saco de gesso, um copo e uma espátula para você manipular o gesso com água, e depois ainda tinha umas tintas coloridas. Aí imagina o que eu fazia. Eu fabricava os bonecos, pintava e ia vender os bonequinhos para os clientes dos meus pais. Vendia na escola. Enfim, eu sempre fui encorajado e eu via resultados positivos. Isso criou em mim uma crença possibilitadora. Agora imagina se ao invés disso eu fosse repreendido pelos meus pais. Ou alguém me humilhasse, ao invés de comprar, como aquela senhora comprou, as revistas todas de uma vez, chegasse ali alguém e começasse a me criticar e me apontar e fazer críticas destrutivas. A crença instalada seria outra crença, seria uma crença limitante. E hoje, talvez, eu não tivesse esse espírito de empreendedor que eu tenho. Por isso, eu invisto mais em mim, nos meus projetos e colho os meus resultados. No entanto, naquela altura, também foram criadas outras crenças. Crenças limitantes, claro, porque eu sou como você e todos nós criamos essas crenças. E, no entanto, só hoje é que eu, sabendo o que eu sei, é que eu consigo entender e reprogramar o meu subconsciente para obter, então, melhores resultados na minha vida. Porque realmente eu mereço viver em abundância. Mas foi um processo que eu tive que percorrer o meu caminho, né, para aprender. E hoje eu posso partilhar isso com você e fazer com que você também obtenha resultados positivos na sua vida. E assim, isso tudo é que cria essa mentalidade de prosperidade. Porque conforme eu prosperei, eu partilho, gero mais prosperidade para as pessoas e, na sequência, gero prosperidade também para mim. Gostou desse vídeo? Então você faz duas coisas. Dá um gosto e clica no sininho. Assim você vai receber mais conteúdos de vídeo como esse.